Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu acho que é muito bacana e acho que serve para cada um de nós aí, que a carapuça serve. Serve! Porque nós vamos falar de síndrome de burnout. Você já ouviu falar de síndrome de burnout? Sabe o que é essa síndrome e o que ela está associada? Se não, então fique ligadinho nesse vídeo até o final, que a gente vai falar de fato o que é, como que surge os sintomas, como identificar e também como prevenir. Ajuda também, né? Exatamente. Certo? E claro, antes de começar, já vou pedir um apoio aqui moral, no sentido de curtir o canal, se inscrever, apoiar essa iniciativa. Isso mesmo, que a gente precisa de vocês aí, né? Divulgar, né? Bora. Porque tem muitos de nós, muitos de vocês que já podem ter passado por essa síndrome, né? Já ter desenvolvido ou conhece alguém. Até porque essa síndrome ela é muito parecida com alguns outros transtornos que nós temos aí no dia a dia, né? Depressão, ansiedade. Então, às vezes a pessoa desenvolveu e não teve esse conhecimento, não reconheceu que às vezes estava... era de fato, né? Bom, vamos começar caracterizando, então? Sim. Se a gente for pelo nome, pessoal, burnout, quem é fera no inglês aí vai saber que burn significa queimar, né? Então, o burnout, ele está associado a exatamente queimar. A pessoa entra em parafuso, queima, chega num grau, num ponto que ela realmente cansa, um cansaço excessivo, extremo, ela não consegue mais desenvolver as atividades dela, como se ela queimasse mesmo, né? Fundiu o motor, não anda mais, né? Uma exaustão, né? Uma exaustão muito grande, né? E que está diretamente relacionada ao trabalho. Sim. Né? A síndrome de burnout é, sim, um distúrbio emocional provocado pelo excesso de trabalho, né? Então, a causa é o excesso de trabalho, a dificuldade que nós temos de dizer nãos por aí, vamos absorvendo atividades, vamos assumindo responsabilidades e às vezes responsabilidades que a gente não dá conta. Né? Ou tem dúvida se dá conta, né? Fica inseguro, essa própria insegurança, nossa, tá tão difícil, será que eu vou conseguir? Né? E aí você começa a ficar ansioso, né? E vai levando a outros transtornos e você chega realmente na síndrome de burnout. Às vezes até o excesso de trabalho, né? Porque o que acontece é que na nossa sociedade capitalista, muitos de nós temos mais de um emprego, mais de um trabalho. Então, muitas vezes, para a gente poder suprir as necessidades materiais, os projetos de vida, a gente assume esse compromisso. Então, na área da saúde, isso é muito comum. Né? O pessoal que trabalha 12 por 36 e que tem pessoas que trabalham em 3 locais. Né? E a gente vai assumindo plantões. Enfermeiros, médicos, policiais, né? São algumas profissões, os próprios professores. Tem professores que trabalham 3 turnos, manhã, tarde e noite. Né? Então, assim, o excesso de jornada também é um motivo dessa exaustão. Né? E olha, eu acho que vale a pena a gente falar também, né? Que a gente até estava comentando antes, mulheres, né? Mães costumam desenvolver, né? Porque além de assumir, né, o papel em casa de mãe e tal, a gente trabalha fora e aí acaba assumindo muitas coisas, tanto dentro quanto fora de casa. Né? E isso acaba gerando, porque é excesso mesmo. A gente acaba pegando tantas atividades, você fala assim, gente, não vou conseguir, né? Aí acaba adoecendo. Fato. Uma coisa bacana de chamar a atenção aqui na sua fala, Lívia, é em relação às profissões que estão mais suscetíveis a desenvolver. Né? Há estudos que mostram que profissionais que lidam com outras pessoas e que têm essa jornada mais exaustiva em termos de escalas, plantões, né, que no caso seriam esses profissionais que a gente citou, professores, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, são profissionais que estão mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout, né? Então, se você faz parte dessas profissões, já acende a luz amarela, no sentido de pensar, puxa vida, como que está a minha jornada de trabalho? Será que realmente... Porque também tem um limiar ali, eu acho, né? Às vezes a gente assume funções meio que para te desafiar. Né? Eu quero me sentir desafiada, eu quero fazer uma coisa diferente, um projeto diferente. Mas aí você precisa pensar, puxa vida, mas qual que é o custo que isso vai trazer para mim? Né? Será que é realmente um desafio
ou se não, né? Se já passou ali para a linha vermelha e está realmente trazendo mais cansaço, mais cobrança, mais coisas negativas para mim do que positivas. Daí já vem a questão, né, do autoconhecimento, de você entender o seu tempo, né? Porque a gente assume, se você assumiu algo desafiador e tá tranquilo, né? Isso tá te fazendo bem, ótimo. Agora, quando você precisa olhar para si, identificar, de repente, quando começa a falar, opa, aí é hora de acender a luzinha amarela, fala assim, né? Não tá muito legal, alguma coisa tá acontecendo, eu não estou conseguindo render como eu rendia, tô com sono, muito sono, e a gente já vai um pouquinho para os sintomas, né? Sintomas, cansaço, né? Dor de cabeça, insônia, dificuldade de concentração, né? A própria ansiedade, depressão, pressão alta, né? Então, além de outros tantos sintomas, nós nos baseamos no Ministério da Saúde, né? Que coloca esses sintomas para nós. Também alterações repentinas de humor, o isolamento, a fadiga, né? São sintomas, dores musculares, problemas gastrointestinais, né? Então, assim, estou tendo muitos desses sintomas. E se você identifica que na sua vida realmente você está nesse momento de pressão no trabalho, de excesso de trabalho, está com alguns desses sintomas, comece a olhar com mais cuidado para você, né? Procura ajuda, né? Começa a mudar um pouquinho os hábitos aí, porque precisa identificar, quanto antes identificar melhor, né? Acabei de me lembrar que ontem eu estava lendo uma reportagem na revista Exame falando exatamente das consequências do layoff. A gente, não sei se vocês estão acompanhando, a gente está vendo vários processos de grandes demissões. Empresas, né? Não terminou com a pandemia, ainda continua com esse processo de empresas tendo que fazer grandes demissões. E aí a gente, às vezes, foca na quem está sendo demitido, mas esquece daquele que está ficando. Para um funcionário que fica na empresa, ele se sente mais pressionado, ele fica com medo de ser demitido, ser o próximo, e aí acaba assumindo mais coisas, né? Tem até uma expressão, funcionário polvo, que ele acaba tendo que abraçar as funções das pessoas que foram demitidas e estando mais suscetíveis a esse tipo de síndrome, né? A gente usa o termo multiprofissional também, né? De assumir, porque normalmente, né? Como vai desencadeando, né? A crise acaba desencadeando, as empresas precisam reduzir custos, precisam enxugar, acabam fazendo demissões, onde tinham 5 pessoas trabalhando, hoje tem 3, tem 2, fazendo as mesmas atividades. Ou seja, realmente, quem ficou está sobrecarregado. Fora, além de sobrecarregado com funções, ele está sobrecarregado emocionalmente, né? Por conta mesmo dessas pressões. Nossa, eu preciso fazer o meu melhor, preciso fazer mais para não ser demitido. Sim. E quando você fala dessa questão do autoconhecimento, é importante a gente avaliar que o nosso corpo é como uma máquina. E precisa ali, como não? É uma metáfora no sentido de que um computador precisa de uma manutenção. Agora, o nosso corpo, ele tem os aspectos fisiológicos, né, os aspectos psíquicos. Então, a gente, muitas vezes, eu quis dizer que a gente trata o corpo como uma máquina, mas não é uma máquina, né? Muitas vezes a gente age de forma mecânica, né, funcional, como se fosse uma máquina. Então, ele não é uma máquina, ele é um organismo que necessita, né, desse aparato aí. E eu acho que vale a pena a pessoa pensar qual que é o sentido que o trabalho tem para mim. Né? O que significa o trabalho para mim? Porque muitas vezes, eu não me esqueço disso, quando eu fui trabalhar a primeira vez em uma escola técnica, meu pai falou, qual que é o valor do seu salário? Será que... E eu trabalhava em outro local como psicóloga, nessa escola como professora. Será que vale a pena? Porque muitas vezes você a pessoa... pagando para trabalhar? Pagando para trabalhar. É um termo que a gente usa muito, né? A pessoa que às vezes tem jornada extenuante aí. Tem que deixar alguém para cuidar do filho, da casa, uma funcionária. E aí? A hora que você coloca na ponta do lápis, vale a pena? Então, muitas vezes a gente age de forma automática, como se a gente fosse um robô, uma máquina. É isso que eu quis dizer. E não somos uma máquina. Nós somos mais que uma máquina. E por sermos mais que uma máquina, necessitamos de cuidar do nosso corpo. E aí vem até as questões de como prevenir, né? Quando a gente fala de síndrome de burnout, todo esse excesso de trabalho, acho que o caminho
é buscar alternativas para reduzir essa carga primeiro. Se você identificou que você está tendo esses sintomas, procurou ajuda no médico, no psiquiatra, no psicólogo, traçar uma estratégia para reduzir. Reduzir e cuidar mais de si. Né? Ou reduzir ou mudar. Eu conheço uma médica que estava indo para o trabalho em outra cidade e no meio do percurso ela parou o carro com todos esses sintomas que a Cris relatou. Taquicardia, tontura, né, dor de cabeça, muito mal-estar. E o que ela fez? Ela resolveu sair desse trabalho e procurar um outro. Porque às vezes a gente está numa área que a gente não está motivado, a gente não está engajado, né? Então, quando a gente tem que repensar isso, né? Que a questão do trabalho, do financeiro é importante, mas a nossa saúde mental, corporal... Até porque não adianta, né, gente? Aí você realmente vai lá, trabalha muito e aí passa mal, como ela, olha saúde, o risco, né? Em uma rodovia, bater o carro, e aí? Até aí a gente tem que realmente repensar até que ponto que vale a pena. Aí eu preciso do financeiro, então que tal planejar uma mudança de carreira, né? Uma transição de carreira. Então, de repente seja isso para poder ajudar. O que a gente observa também na área da saúde são muitos profissionais que para conseguir lidar e às vezes amenizar e maquiar essa síndrome é o uso de drogas. Verdade. Né? Eles têm muito acesso a drogas ilícitas. Drogas, muitos profissionais da saúde que estão nos hospitais, então têm acesso fácil a outros tipos de droga. Então, para conseguir dar conta dos plantões e da jornada extenuante, acabam se tornando dependentes químicos. E aí, olha o problemão, né? Aí eu lembrei, quando você fala desse uso de coisas ilícitas, drogas ilícitas e tal, eu lembrei também de uma outra função, que é o motorista de caminhão, que usa muito, né? Sim! Por conta mesmo. Agora tem tem uma questão de regulamentação de tantas horas, né? Melhorou um pouco isso, mas ainda tem muitos que acabam excedendo. Os que são empreendedores, por exemplo, tem o próprio caminhão. Os que estão nas empresas já têm um controle maior. Né? Agora, quem trabalha por conta faz muito verdade. Isso. Faz muito porque isso. Quanto mais... Porque precisa, né? Porque é tudo muito caro e tudo mais, né? E aí acaba estendendo e acaba usando muita coisa para poder conseguir permanecer, porque aí viajam, né, 24 horas. Então, pessoal, até para dar uma dica aqui de como prevenir, a gente tem o nosso vídeo sobre o autocuidado, que lá a gente já coloca algumas questões de como cuidar de si, como realmente buscar alternativas mais saudáveis, mas acho que a gente pode citar aqui também, né? Buscar alternativas ou mudança ou alteração da carga de trabalho, atividades físicas. Eu estava até falando para você, né? O quanto uma atividade física para todos os tipos de transtornos mentais, né? Sim. Quando a gente falou sobre depressão, a gente citou né, a atividade física. Quando falou sobre ansiedade física. Agora, síndrome de burnout, atividade física. Então, olha o quanto é saudável, o quanto nos ajuda nessa busca do equilíbrio, né? Sim. Porque a atividade física já pressupõe que você vai sair daquele ambiente e vai para um ambiente diferente, né? Ou ao ar livre, andar de bicicleta, ou vai para uma academia, enfim, né? Você vai fazer aquela mudança e vai te ajudar muito. Canalizar, né? Aquele sentimento, aquele esgotamento em uma atividade física. A atividade física é prognóstico para qualquer anomalia, né? Buscar também melhorar as relações sociais, né? Buscar atividades de lazer, passear, conversar mais com as pessoas próximas de você, que às vezes você está tão ali envolvido nesse excesso de trabalho, não tem tempo para se dedicar à sua família, aos seus amigos. Fazer coisas que você gosta de fazer e não faz por não ter tempo. Que fujam a essa rotina, né? Pesada de trabalho, né? Então, por isso que é importante a atividade física, você conversar com pessoas, ter amizades. Né, os amigos ajudam muito, não ajudam? Ajudam, vixe. Os amigos ajudam muito nesse momento. Ajudam muito, viu, gente? É isso, né? Mas é isso mesmo. E a gente só para ficar mais... só para fortalecer, né, a questão do tratamento, quem faz o diagnóstico, se você tem dúvidas e tudo mais, precisa realmente saber se você está ou não
né, se desenvolveu ou não a síndrome, você precisa procurar um psicólogo ou psiquiatra, porque são as pessoas adequadas para fazer esse diagnóstico de uma maneira correta. Certinho? É isso, né? Cumprimos a missão, né? Falamos dessa síndrome tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir os outros vídeos, assistir os outros vídeos, curtir o canal, mesmo. Compartilhar para quem você acha que precisa ouvir, levar esse puxãozinho de orelha, né? Ok, então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.